professora Adriana, nessa especialização em alfabetização, eu vim de como ela vem de Barreiras, né? Eu vim de Jacobina, ela vinha de Barreiras. Grávida também. E a gente começa uma relação de quase 2 anos. Essa especialização ela tinha uma carga horária de um mestrado, era imensa. E eu começo uma aproximação, inicialmente com as questões mesmo da maternidade, do estudo, né? Com a professora Adriana. E assim, era uma turma bastante interessante, porque eles organizavam as turmas para dar o curso, né? Aquelas turmas que eram do interior e as turmas que eram da capital, que eram 100 e tantas pessoas fazendo curso de especialização. E a diferença já era notória. Então, para os professores do interior eram X docentes, eram tais docentes. Para o da capital eram outros docentes. Né? E nós tivemos um processo de formação, só aí já era diferenciado, a gente já não concordava muito com isso, porque existe sim essa coisa de, porque veio do interior, né? E nessa coisa da formação e alfabetização nós nos conhecemos, né? Desde Denise, né? As duas irmãs que fizeram o processo de qualificação juntas. Depois eu volto para Barreiras, ela volta, né, para a cidade dela, e nós entramos no Projeto Nordeste, que era um programa organizado pelo Instituto Anísio Teixeira, para fazer formação profissional dos professores do estado. Então, cada uma ia para uma cidade diferente e ficava uma semana fazendo qualificação docente, né? Professores, alfabetizadores do município, das diversas cidades, né? Então, assim, eu dei aula em Veracruz, em Paratinga, em São Desidério. A gente só não ficava na nossa cidade para dar o curso, mas em outras cidades, em Salvador, eu vim dar o curso aqui, né? Desde ia para outras cidades, mais uma vez, a cada 2 meses a gente se encontrava de novo para avaliação desse processo, né? Então a gente sempre se via. Trabalhar na universidade, nas licenciaturas, eu trabalhei no curso de pedagogia, trabalhei no Renilder 2000, no PAFOR, no PROESP, trabalhei em Jacobina também nas licenciaturas, no curso de pedagogia em Irecê, mas história e letras em Jacobina, me fez ver, e aqui eu trabalhei também com o curso de ciências sociais. Nas licenciaturas existe um número muito grande de mulheres, e de mulheres que muitas vezes levam seus filhos porque não tem onde deixar. É outra questão que a universidade precisa pensar. Hoje a gente já está instituindo brinquedotecas, já tem brinquedotecas espalhadas pela universidade, existe uma demanda de creche, mas a universidade precisa, por ter muitas licenciaturas, muitos cursos de pedagogia, discutir o lugar que a infância tem dentro da universidade. Precisa se voltar para isso. Então, eu percebia que tem um contingente muito maior de mulheres mães, com um número menor nas licenciaturas de homens, mas também tem um número, principalmente no interior, tem um número considerável. Mas as práticas dentro da universidade, dentro da sala de aula, elas não são descoladas muito de um contexto da sociedade. Então a gente ainda tem práticas machistas, de associar a licenciatura à figura feminina, de associar a educação infantil e cuidar da criança e educar uma criança na educação infantil à figura feminina. Os estudantes de pedagogia no interior que iam atuar em classes de educação infantil enfrentavam muito o preconceito dos pais, que não compreendiam, né? Um rapaz, um homem trabalhando com pequenos, né? E pequenos que têm que cuidar, trocar fralda, isso é um enfrentamento que nós tínhamos que fazer. E uma ressignificação, que não é só da atuação profissional. A gente reflete, a universidade não é uma ilha. Nós refletimos muito no que está fora desse contexto. Por uma questão de representação, vislumbrar um olhar também de tantas outras mulheres, estudantes e docentes, como uma possibilidade de estar nesse lugar. De egressas e não egressas perceberem que, por uma trajetória de pesquisa, por uma trajetória de experiência docente, por uma trajetória de
ocupação de espaços políticos, mulheres podem estar onde elas quiserem. Tá? Então, acho que isso é muito forte, né? E a cada dia que passa, nós temos acompanhado um número significativo de mulheres chegando à reitoria, sim, das universidades, sobretudo das universidades públicas. Tá? E eu diria a você que o jeito de governar, o jeito de gerir e de fazer a política institucional é diferente. Então, apesar de termos um grande número de mulheres, a universidade reproduz ainda na figura masculina, acredita na figura masculina, o maior possibilidade, o mérito de atuar, né, de gerir. Por sermos egressas da universidade. Então, isso traduz o nosso compromisso pela nossa formação que nós tivemos dentro dessa universidade com essa universidade. Tá? Esse eu diria que é o primeiro motivo, né? O segundo é que há uma perspectiva muito forte de contrapor um discurso que é histórico, um estereótipo de espaços de poder, sobretudo na universidade, de que a mulher não pode ou ela tem menos elementos do ponto de vista da competência para assumir esse lugar de decisão, tá? E conduzir as políticas institucionais. Tá? Eu acho que reiterar esse lugar de mulher é importante. Mulher com todos os sentidos da palavra, tá? Com o sentimento de quem traz a mulher na questão de gênero, mas com o sentimento também de mulher enquanto alguém que teve toda uma trajetória de qualificação e que tem a competência para estar nesse lugar. Então, uma chapa da Adriana Daisy, ela vem para contestar isso, para dizer que fomos gestoras e a gente não precisa estar no segundo escalão de uma gestão, nós também podemos estar no primeiro escalão de uma gestão, pensando e discutindo sobre a universidade, como tão bem fez a professora Ivete Sacramento, e protagonizou e fez história dentro dessa universidade, não só porque ser a primeira diretora, ser negra, instituir não só a interiorização da graduação, mas também a política de cotas dentro da universidade, e foi capaz de fazer isso brilhantemente e discutir isso, nós também podemos e temos condições de fazermos, levantarmos outras bandeiras e discutirmos sobre a gestão da universidade. E nós combinamos muito do ponto de vista das ideias enquanto universidade. Da perspectiva que Daisy traz fortemente do processo educativo, tanto dos docentes quanto dos estudantes, né? Do olhar para a universidade enquanto esse lugar de acolhimento, de acompanhamento e de produção científica, né? Porque Daisy também fez um sanduíche em Portugal e a gente tem muita coisa em comum desse processo de formação fora do país, né? E a gente começou a dialogar sobre a universidade. E o encontro foi muito bom porque eu vejo como uma complementa a outra, né? Eu tenho o olhar pedagógico, por ser pedagoga, e o olhar também no processo formativo das pessoas. Mas agregada a esse olhar, eu tenho a experiência de gestão, né? E Daisy tem uma experiência de gestão também como diretora e assessora. Então eu acho que esse encontro foi um encontro muito bom. E nós temos muita coisa a fazer por essa universidade juntas, sem sobreposição, sem disputas, mas pensando a universidade conjuntamente e definindo no coletivo quais os passos que nós vamos tomar. Eu acredito, né, porque ela como eu, nós defendemos esse processo o mais participativo possível e democrático, porque como docentes que estabelecem diálogo com os estudantes sabem como é que essa lógica da gestão deve ser pautada.